Nação flamenguista, os principais rivais do Flamengo aí perdendo, né? O Cruzeiro perdendo, né? O Palmeiras quase não consegue vencer seu jogo contra o Ceará. Flamengo mais líder do que nunca, campeão do primeiro turno com um jogo a menos, né? E a mídia de todo o Brasil, mais uma vez, Elias Júnior gosta de pagar aquele mico, de passar aquela vergonha, né? E o que será que Elias Júnior dessa vez aprontou? O que será que dessa vez ele falou? Para lembrar que Elias Júnior aqui é aquele cara que diz que Felipe Luiz é um estagiário de treinador. Eu não vejo isso. Para mim, Felipe Luiz está na frente de muitos treinadores do futebol brasileiro, né? É um cara preparado, vai errar, vai, porque é um cara que está começando agora, né? Um cara que a gente pode ver e observa que tem um futuro gigantesco pela frente. Mas tem aqueles que preferem levar pelo outro lado e desqualificar o trabalho de Felipe Luiz. Mas queira ou não queira, pessoal, vai ter que aguentar, né? Porque tudo indica campeão brasileiro, né? E com grandes possibilidades aí de ganhar a Libertadores, né? Que inclusive o Flamengo joga nessa quarta-feira contra o Internacional. Mas tem aqueles que sempre preferem achar outros treinadores melhor do que Felipe Luiz, que não é qualificado, que o time ataca muito, não é para atacar muito, né? Pois é, a gente tem que aguentar dessas, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Esporte na Band, link na descrição. Vamos acompanhar. Eu queria, viu, no meu time. Só você, né? Todos nós. A gente vai falar muito do Flamengo, mas antes, vamos falar do Mirassol e mostrar também essa camisa linda que foi utilizada na partida de ontem, que faz uma referência à seleção brasileira de 1970 e também aos 90 anos do Mirassol. Belíssima camisa, não? Linda camisa, linda homenagem à seleção brasileira de 70, a seleção do Tostão, do Jairzinho, do Pelé, do Rivelino, a seleção do grande Clodoaldo, que deve estar assistindo o programa. Um beijo aí pro grande Clodoaldo. Clodoaldo Tavares Santana, esse meia que foi referência naquela Copa do Mundo e também na história do Santos Futebol Clube. No que diz respeito ao jogo, o Gabi, é interessante porque o Flamengo fez a lição de casa, tinha que fazer. O Flamengo, para ser campeão brasileiro, com todo o respeito ao enorme respeito que tenho pelo Mirassol, o Flamengo tem ganhado o Mirassol. Ganhou Palmeiras mais empatou com o Mirassol em apertado do casa, que eu né? imaginei que deveria ganhar. É uma vitória que foi só de 2-1, uma vitória apertada, e em algum momento até ela correu o risco de virar empate, desnecessário até, eu diria. Exigindo muito do Rossi na reta final, não é? Precisaram do Rossi na reta final, mais do que deveriam precisar, e é interessante porque não dá para você comparar o elenco do Mirassol com o elenco do Flamengo. Então, quando esse tipo de coisa acontece, alguns pontos precisam ser avaliados, né? Então vamos começar falando justamente do Mirassol. Você citou essa reta final da partida em que o time realmente teve chance. É uma equipe que estreia aí na Série A e ninguém imaginava que pudesse chegar longe como está chegando. Na sexta posição do Campeonato Brasileiro, lembrando que é zona de pré-Libertadores, tem um trabalho feito nos bastidores também bem legal pelo Paulinho. O Mirassol é tudo isso que está mostrando no campo? É esse resultado suado? O Flamengo precisou batalhar para conseguir vencer o Mirassol? Esse time do interior paulista, Elia, é tudo isso? Olha lá, tá vendo? Nada tá bom pra ele, gente. É um time com essa folha salarial, você entende? Num outro nível, e ele já tá fazendo uma cara de que não é tudo isso. Mirassol, o Gabi, eu adoro quando as minhas opiniões elas vão na contramão daquilo que tá todo mundo falando. No momento em que eu tenho convicção daquilo que eu vou falar. Então, diga lá. Eu tô nessa estrada há muito tempo para entender o seguinte: o Mirassol, nada tira o valor do Mirassol, nada tira a importância da gestão do Mirassol, nada tira o fato de que o primeiro dinheiro grande que o Mirassol ganhou, eles foram lá e construíram um centro de treinamento que está entre os melhores do Brasil. Não é do nível do Palmeiras, não é do nível do Flamengo, mas está entre os melhores do Brasil. Nada tira o valor da gestão do Mirassol, de pagar os salários em dia, de entender o seu tamanho, contratar jogadores que você tem capacidade para poder honrar com os pagamentos. Então, isso tudo é mérito do Mirassol. Nós estamos falando de futebol. Dentro das quatro linhas, o Mirassol, anote o que eu estou falando e você vai se lembrar. Você vai se lembrar. O Mirassol vai cair agora no mundo real. O Mirassol que você está vendo aqui. Ah, Elia, mas o time do Mirassol só perdeu por 2-1 do Flamengo, por incompetência do Felipe
Felipe Luiz, por inexperiência do Felipe Luiz, por não entender o que ele precisa fazer, como é que ele precisa fazer, a maneira como ele tem que colocar jogadores, como é que ele tem que saber usar esse enorme elenco que ele tem à sua disposição e ele não sabe usar, porque ele não tem experiência para usar. Tem uma Ferrari e não sabe pilotar, Ele tem uma Ferrari, ele é o piloto de teste da Ferrari e ele vai muito bem como piloto de teste, mas o dia que ele tem que pilotar na chuva, dá desespero. O dia que ele tem que fazer uma ultrapassagem sobre um retardatário, ele perde mais tempo do que um piloto capacitado. Não significa que ele não vai chegar a ser o mais capacitado do Brasil. Pode vir a ser o treinador mais capacitado do Brasil e acho até que isso vai acontecer. Mas vai demorar um pouco. Enquanto isso demora, o Flamengo vai pagando a conta porque demora. Acho que ele pode vir a ser campeão brasileiro, tamanha a qualidade desse elenco do Flamengo. Agora, no que diz respeito ao Mirassol, o Mirassol vai cair no mundo real, Gabi. O mundo real é difícil. Depois de 9 partidas sem perder, perde no Maracanã num jogo suado, difícil, chegou muito perto do empate, agora vem a derrocada. Não é que vem a derrocada, não é que vem a derrocada. Você acha que todo mundo, você acha que o Abel é o Felipe Luiz? Não. O Abel é infinitamente melhor do que o Felipe Luiz. Até pela experiência, qualidade, competência, conhecimento de futebol, histórico de futebol. Só uma pergunta aqui, pessoal. Por que é que Abel é melhor do que Felipe Luiz? Por que é que ele tá dizendo isso? Só por causa dos resultados, né? Porque futebol, nunca vi um time de Abel Ferreira jogando bom futebol, né? Mas para Elias Júnior, ele não observa o futebol, ele é daqueles caras resultadistas. Ganhou, você é bom. Ganhou, você é bom. Mas, pessoal, às vezes o desempenho é fundamental. E o torcedor do Palmeiras tá aí pegando no pé, né? Pegando no pé do seu Abel Ferreira, que não consegue jogar um bom futebol. Vamos terminar aí com a... Então, o Abel não vai perder mais pro Mirassol e não vai empatar mais com o Mirassol, porque quando o Mirassol chega... Só para lembrar, Elias Júnior, né? O último jogo Mirassol e Palmeiras no campo do Palmeiras foi 1-1, viu, Elias Júnior? Num tamanho desse tamanho assim, ninguém presta atenção no Mirassol, o Mirassol vai cair, vai ser rebaixado, e aí você vai jogar de uma maneira. Agora, todo mundo já sabe, já mapeou o Mirassol, e o Mirassol tem um problema. Que é? O Rafael Guanais acha que o time é melhor do que verdadeiramente é. E aí ele quer ser propositor. Deu certo ontem contra o Flamengo. Por acaso perdeu, mas poderia ter empatado. Mas quando ele for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, que ele fosse... Você vai lembrar do que eu estou te falando. Quando ele for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, que ele quiser ser propositor, aí ele toma um gol, o Cuca não vai querer marcar o Mirassol alto. Não vai querer... O Felipe Luiz não entendeu, porque ele é muito jovem ainda, que quando você está ganhando de 2-0, você não tem que fazer o terceiro gol. Você não pode tomar o primeiro. Ele não aprendeu. O que eu posso fazer? Foi um jogo propositivo dos dois lados. Mas não tem que propor nada quando eu estou ganhando de 2-0. Eu estou ganhando de 2-0. Eu estou ganhando de 2-0, mas eu sou o Flamengo e daí? O Real Madrid ganhou tudo com o Ancelotti. Eu quero ver agora com o Xabi Alonso, que já estão metendo a boca no Xabi Alonso lá. Então, eu quero te dizer o seguinte, você ganhar, tem muitas maneiras de ganhar. Agora, quando você é muito melhor, você pode se dar ao luxo de relaxar, de jogar livre, leve e solto, porque você tem tanta qualidade, mas tanta qualidade que você está ganhando de 2, vai fazer 3, 4. Não é o caso do futebol de hoje. O futebol de hoje é muito pegado, o futebol de hoje é muito aproximado, tem pouquíssimo espaço. E aí, o Felipe Luiz não entendeu que está ganhando de 2, não tem que fazer 3, não pode levar o primeiro. Quando o Mirassol for jogar contra o Atlético Mineiro do Cuca, quando for jogar contra o Palmeiras do Abel, quando for jogar contra o Botafogo do David Ancelotti, quando for jogar contra o Fluminense, que também aprendeu a recuar suas linhas quando está ganhando do Renato Gaúcho, aí a coisa vai ser diferente, vai ser um pouco mais complicado para ele. Pode ser que esse Mirassol já esteja mapeado a ele, mas já que a gente já falou muito do Mirassol, vamos falar do Flamengo. Sei que você quer falar muito de experiência, então para isso vamos acompanhar na tela também esse jogo no meio de semana na Copa do Brasil. O Flamengo, atual campeão, foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Mineiro do Cuca. O rubro-negro venceu fora de casa por 1-0 e forçou a decisão por pênaltis, mas
Quem brilhou foi o goleiro Everson, que defendeu uma cobrança e ainda bateu o pênalti que garantiu a vitória do Galo. Ele é mais do que a cobrança de pênaltis, o sucesso desse goleiro tão experiente, tem a questão da experiência e das escolhas do técnico Felipe Luiz. Tudo isso influenciou na eliminação do Flamengo? Eu acho que fundamental. A experiência do Cuca de um lado, a inexperiência do Felipe Luiz de outro, e você entender a experiência de saber que você tem um jogo de 180 minutos. Isso tudo, ao longo da trajetória do Felipe, ele vai começar a construir melhor. Então, você, para não me estender muito nessa história, é fundamental a gente entender que o Felipe Luiz acabou de fazer 40 anos, que ele saiu de treinador do Sub-17, depois foi para o Sub-19 direto para ser treinador da equipe que tem o maior orçamento do futebol sul-americano, que tem o melhor elenco do futebol sul-americano. Quem errou? Errou quem colocou ele lá. Esse foi o grande erro. Por isso, o BAP, que é o presidente, e o Zé Boto, que é o diretor executivo de futebol, esses caras têm que pagar essa conta. Ah, mas o Felipe ainda vai chegar, o Felipe pode ser campeão brasileiro. Pode, mas já caiu da Copa do Brasil, que por acaso é o torneio que melhor paga proporcionalmente dentro desse continente. Então, a conta já está chegando, entendeu? Eita, essa questão da experiência já está pesando, a gente vai falar mais sobre isso, mas agora mudamos a página, vamos falar na parte de cima da tabela, nesses 6 primeiros colocados, algumas surpresas por aqui. O Mirassol e o Cruzeiro, que tem um treinador que recebeu todos os elogios da sua parte, não? É verdade, o Cruzeiro perdeu um jogo que não podia ter perdido e aprendeu e por isso avançou com tranquilidade, inclusive para as quartas de final na Copa do Brasil. Mas eu imaginava que isso aqui é o mais certo do mundo. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras nas 3 primeiras colocações. De um desses 3 times sairá o campeão brasileiro. Não tenho a menor dúvida disso. Está definido que vai ser o Flamengo? Não. O Flamengo, por acaso, tem o melhor elenco. E quando você tem o melhor elenco, lembra de uma coisa: um grande time ganha grandes jogos. Um elenco bom ganha campeonatos. E o Campeonato Brasileiro é o mais justo de todos os campeonatos, porque é pontos corridos. Não é que você, a decisão em mata-mata, você jogou mal um jogo, foi penalizado, o Mancha foi expulso, o Aníbal Moreno foi expulso. Não. São 38 rodadas para você expor aquilo que você tem de capacidade. O campeonato mais justo é o de pontos corridos. E num campeonato justo, o Flamengo ou o Palmeiras devem conquistar o título. A diferença, na minha opinião, diz respeito ao treinador. Eu acho que o Leonardo Jardim, ele é ponto fora da curva, ele sabe muito de bola. Depois que Elias Júnior disse aí, o Cruzeiro só derrota, né? Começou a perder a primeira, né? O que ele diz, pessoal, dá o contrário. Então, graças a Deus, eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Tem muita experiência, muita qualidade e pode levar esse Cruzeiro a ser campeão brasileiro. Conseguiu fazer uma boa gestão aí dessas situações com jogadores muito grandes, de muito peso. Agora, Elia, nós falamos até durante a semana pelo WhatsApp sobre a importância do título. Nação, como sempre, Elias Júnior, né? Fazendo suas declarações, né? Mas graças a Deus que ele acredita que o Cruzeiro vai ser campeão, né? Porque o que Elias Júnior profetiza, né? No ditado da gente aqui, pessoal, dá errado. Ele profetizou que o Cruzeiro vai ser campeão, você pode esperar aí. O Cruzeiro vai despencar. Inclusive, perdeu ontem, né? Esse programa aí foi antes do jogo do Cruzeiro. Aí ele disse isso aí, pronto. O Cruzeiro já perdeu em casa. E vamos deixar, né? Vamos deixar ele com essa mesma ideia aí, que o Flamengo, que Felipe Luiz não é um grande treinador, que Felipe Luiz é isso, que Felipe Luiz é aquilo, né? Vamos deixar ele acreditar nessa ideia aí, né? E pra mim, o Flamengo, pessoal, vamos ser bem realistas. Pra mim, o Flamengo é o forte candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Claro, o Flamengo pode vir a não ganhar? Pode, né? Faz parte. Candidato não quer dizer que você vai ganhar sempre, né? Mas esse ano, é como eu digo, sempre vai ter anos aí que é complicado, né? Mas esse ano o Flamengo está demonstrando que realmente quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Inclusive, caiu fora da Copa do Brasil porque abriu mão, né? Abriu mão da Copa do Brasil, né? Mas abriu mão para ganhar a Libertadores, ganhar também a
Libertadores, Brasileirão. Abriu mão porque não tem como um time do futebol brasileiro conquistar a tríplice coroa, pessoal. Mesmo sendo o Flamengo, mesmo tendo um elenco ali recheado, com vários craques, mas a gente sabe que é complicado, a gente sabe que é difícil. Mas, pois é, Elias Júnior não bota muito fé não, né, em Felipe Luiz, né? É aquele jornalista que não bota muita fé em Felipe Luiz. Eu acredito que Felipe Luiz, pessoal, vai ser o melhor treinador dessa nova geração aí do futebol brasileiro, né? Tomara, né? Tomara. Apesar de ter muita gente que não acredita, mas eu acredito, né? Tá fazendo um bom trabalho no Flamengo. Sem sombra de dúvida, tá fazendo um bom trabalho, né, pessoal? Só não entendi aí a lógica, né, de Elias Júnior, né? O time, quando tá vencendo de 2-0, não precisa mais atacar. O que é que vocês acham disso? Vocês concordam com isso, pessoal? Eu não concordo com isso, né? Quer dizer que quando você tá com 2-0, você não precisa atacar. Eu acho que ele não chegou a ver. Ele não chegou a ver aquele time de Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, ele não queria saber quanto é que tava ganhando. Era ataque. Não queria saber, né? Então, pessoal, eu acho que Elias Júnior tá um pouco perdido, né? Quando se fala nesse assunto aí, né? Eu acho que ele deveria se informar mais um pouco. Até porque o Flamengo tem a filosofia de atacar. O Flamengo tem o seu DNA, é atacar. Então você acha que o Flamengo vai estar ganhando de 2-0 e o Flamengo não vai atacar, pessoal? Não existe isso, não existe. Não existe. O Flamengo vai estar ganhando de 2, ganhando de 3 e o objetivo é atacar. O objetivo é atacar, né? Então, pessoal, para aqueles que não acreditam, né? Para aqueles que realmente não acreditam em Felipe Luiz, eu, como torcedor flamenguista, eu acredito. Acredito aí que Felipe Luiz vai ser campeão brasileiro, principalmente brasileiro. Se tivesse um carimbo pra gente carimbar, eu poderia carimbar, né? Porque Felipe Luiz vai ser campeão brasileiro. Agora, as outras competições, né? Aí a gente já não pode afirmar, mas Campeonato Brasileiro eu posso afirmar. Quase tudo certo para Felipe Luiz ser campeão. Agora, Libertadores vai brigar pelo título. Libertadores, o Flamengo vai brigar sim pelo título. Por que não? Tem um melhor elenco, tem um jogo decisivo já nessa quarta-feira. Inclusive, a gente espera que o Flamengo faça um grande jogo contra o Internacional. Já conquista a vitória. O importante é a vitória, pessoal. Não vamos se iludir aqui. Não, tem que fazer 2-0, Não. O importante é a vitória, sair com a vitória, levar a vitória para lá. Aí sim, lá a gente decide, né? Fazer o contrário do Atlético Mineiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Pessoal, e quem não for inscrito no canal Mengão Malvadão, se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo.